Opa, beleza? É o Fábio Campos falando e a gente está aqui para aprender a desenhar um cubo. Vocês viram que eu fiz um cubinho já antes aqui para mostrar como é que é a ideia do cubo, né? É claro que é um cubo que é estilizado, não está com rigor de paralelismo, nada disso. É só para quem não sabe desenhar um cubo começar os primeiros passos aí, entender como é que funciona a ideia, né? Um cubo basicamente parte de um quadrado, né? A gente tem um quadrado aqui na frente e um outro teoricamente, né, quadrado aqui atrás. Ele está um pouco torto aqui, mas tudo bem, só para a gente aprender. O que você faz? Um quadrado na frente, um quadrado atrás, liga essas pontinhas de um quadrado com o outro e com isso você tem um cubo. É uma caixa, né? É a mesma ideia de uma caixa, é uma coisa bem básica. Um cubo tem as faces todas formadas por quadrados, ou seja, não existe retângulo aqui, tá? Como eu disse, esse desenho não está perfeito, mas ele foi feito à mão, foi rapidinho, só para usar de exemplo. A gente vai tentar fazer uma coisa também mais próxima de um quadrado, tá? Só que um quadrado, quando está deitado, ele não é mais um quadrado, né? Ele vira outra coisa, correto? Ele vira um paralelogramo. Mas isso aí é uma outra história que a gente pode falar depois, ok? Vamos primeiro fazer o nosso desenho aqui do cubo para ver como é que funciona. Olha só que interessante. Seleçãozinha errada aqui, vamos lá. Eu primeiro tenho que saber onde é que eu vou botar o cubo aqui, né? Esse cubo vai ficar aqui nessa região aqui, ok? Você vê que ele ocupa mais ou menos, eu tenho que fazer o quadrado um pouco mais para a esquerda, né? Fazer tipo um quadrado aqui, ó. Vamos lá, tudo no olho. Beleza, fiz o meu quadrado, tá meio tortinho, mas é isso aí, a ideia é um pouco essa. Fazer um desenho, vamos dizer assim, um estudo de desenho, né? Mesma coisa aqui, ó. Faço aqui um outro, mas esse aqui não ficou meio torto, né? Vamos melhorar isso aí, vamos melhorar isso aí. Melhorou um pouquinho, vamos lá. Beleza, temos dois quadrados, um superpondo ao outro. Esse aqui está um pouco menor. Isso vai causar uma ideia de profundidade, que a gente vai mais à frente ver. Ou se você quiser dar uma olhada no canal, tem um vídeo onde eu explico sobre perspectiva, tá certo? Então eu vou ligar essa ponta a essa, ó. Liguei, já começou a dar uma ideia. Só de você ligar isso aí, você já começa a ter a noção de que isso pode realmente virar um cubo, né? Ó. Aqui a gente aparece, tem uma mesa de vidro, né? Você começa já a associar objetos quando você vê isso daí, né? Uma mesa de vidro, por exemplo, transparente, porque essa ideia aqui, esse cruzamento aqui causa transparência. A gente vai ver daqui a pouco, ó. Mais um pouquinho, ó. Outra sensação também diferente, né? E aqui finalmente a gente tem um cubo, olha, bem parecido com esse original aqui. Está até um pouco melhor. Ainda não está muito perfeito na métrica, no eixo, né? Porque tem os eixos e tudo. Isso tudo a gente pode ver mais para frente. Existe também uma sensação de uma certa confusão visual que a gente sente, e não tem nada a ver com o fato de estar um pouco deformado, mas essa confusão visual se decorre do seguinte: a gente às vezes vê esse quadrado primeiro aqui na frente, às vezes a gente vê esse quadrado segundo aqui na frente, ou até uma sensação de que a gente está vendo de cima para baixo, uma espécie de uma urna de votação, daquelas antigas, né? Para quem não conhece, antigamente a urna tinha um furinho, um rasgo, né? E a gente colocava o voto lá dentro. Eu peguei isso ainda. Mas o fato é o seguinte: se a gente considerar que isso aqui é um cubo, né? E que essa face aqui desse primeiro quadrado é a face da frente, então ele é um cubo transparente. Provavelmente um cubo de vidro, de acrílico, enfim. Características interessantes que a gente pode ver desse cubo. Deixa eu fazer mais umas coisinhas aqui, ó. Olha só que interessante, se eu apagar algumas partes do cubo, vamos ver como é que está esse pincel do apagar aqui, porque ele às vezes dá um chabu. Deixa eu aumentar um pouco aqui,
ver o tamanho dele. Tá bom assim. Olha só que interessante. Se eu apagar essas linhas daqui, ó, essa, todas as linhas que estão atrás, esse cubo vai deixar de ser de vidro. Olha só que interessante. Eu apago aqui, ó. Pá. Vamos ver. Ó, já aqui já ficou um tampo que é de acrílico leitoso, vamos dizer assim. Uma coisa assim. Você já não vê a continuação. É porque transforma isso aqui numa face opaca, né? Ou seja, que não passa a luz, ou seja, você não vê a continuidade dessa linha aqui, né? Se eu fizer isso aqui ainda outra vez, ó, eu vou fazer primeiro nesse aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Estou apagando aqui e olha o que acontece. Pronto, virou uma caixa com uma entrada para cá. Não é interessante isso? Eu apaguei desse lado. Se tivesse apagado aqui seria o contrário. Agora eu vou fechar o cubo, ó. Vai virar um cubo totalmente branco de madeira. Vou tentar tirar essa rebarbazinha aqui para não ficar aparecendo. E olha o que acontece com o nosso cubo. Diminuir um pouquinho isso aqui. Ó, pronto. Virou um cubo totalmente opaco. Você não vê nada lá dentro. Onde é que está? Onde é que estão as arestas da parte de trás? Você não vê mais. Essa é a lógica essa é a brincadeira de você trabalhar com as arestas do cubo. Vamos ver agora uma outra possibilidade. Eu comecei apagando por aqui por cima, lembra disso? Agora eu vou começar apagando pelo lado aqui, ó. Apago aqui, apago aqui. E olha o que nós temos. Uma lateral opaca. Interessante que você apaga a linha, ela fica opaca realmente, né? A face inteira passa a ser uma face opaca, ou seja, que não passa a luz. Não, você não vê a continuidade dessa linhazinha que estava vindo até aqui. Não é muito interessante isso? Eu acho bastante interessante. E agora eu vou apagar, ao invés de apagar aqui em cima, senão a gente vai ficar com aquela entrada outra vez, vou apagar aqui embaixo e deixar só essa linha. O que vai acontecer? Vamos ver se alguém adivinha aí. Vamos ver. Já estão adivinhando, já deu para adivinhar, né? Olha o que acontece. Olha como é interessante isso. Aqui sempre. Fica uma caixa de papelão, enfim, o que for. Uma caixa, uma entrada vem aqui por cima. Não é legal isso? Muito bom, né? Ou seja, a gente apagou aqui e apagou aqui. Da outra vez a gente apagou aqui e apagou aqui. E a entrada ficou por aqui. Onde você não apaga, fica vazado. Vamos ver agora o que acontece se a gente deixar. A gente antes apagou aqui e apagou aqui. Não, apagou aqui e apagou aqui. Desculpa. Agora a gente apagou aqui e apagou aqui. Agora falta apenas uma combinação. Vamos ver qual é. Vamos lá então agora. Agora a gente vai apagar aqui e vai apagar aqui, ó. Isso, chega até a confundir, né? Pera aí. Aqui. Voltamos àquela situação, né? Que a gente não sabe bem como é que vai ser. Agora a gente apaga aqui, ó. E nós temos... Opa, foi demais. Pera aí, foi demais. E nós temos... O que nós temos? A entrada pela direita, gente. Olha aqui, ó. Pá, a entrada vem pela direita aqui agora. Não é interessante como o cubo ele tem esse dinamismo, né? Essa brincadeira você pode fazer com o cubo. E com isso você aprende a desenhar uma caixa com abertura para cima, com abertura para esse lado, com abertura para esse lado. Ah, mas Fábio, e a caixa com abertura que vem daqui do lado de lá? Como é que eu faço para a caixa ter a abertura do lado de lá? O que eu quero dizer é por aqui, ó. A caixa entra por aqui, a entrada por aqui. Olha, se essa parede for opaca, ou seja, assim como ela está, né? E se essa parede for opaca, você não vê a entrada, como qualquer caixa, né? Se alguma pessoa falar, adivinha onde é que está a abertura da caixa, você não vai saber onde é que está. Se eu apagar isso aqui, por exemplo, eu não vou saber se a abertura está do lado de cá ou se ela vem pelo lado de cá, ó. Né? Se eu apagar isso aqui, ó, e fizer como eu fiz
no primeiro exemplo. Ó. Eu apago isso aqui, fica tudo opaco, tá? Então as outras entradas a gente não sabe realmente como seria, pelo menos desse ângulo. A gente pode fazer o cubo virado para cá de outro jeito, né? Porque esse cubo ele tá com essas linhas paralelas viradas nesse eixo. Ó, esse eixo aqui. Se eu fizer um cubo assim, ele muda tudo, né? Vou fazer literalmente a mão. Ó. Se eu fizer um cubo assim, muda tudo. É outro cubo. Mas isso fica para outro vídeo. Legal? Esses são os mistérios do cubo. Valeu, gente. Um abraço. Deixa o curtir, deixa o like, deixa o comentário, deixa a sua dúvida. Me diz também que objetos são em formato cúbico. E eu estou falando de cubo, ou seja, um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui. Esse aqui tem perspectiva, esse aqui também, e esse está de frente. Que objetos tem esse formato? Que objetos você pode me sugerir para que eu possa inclusive ensinar a desenhar? Valeu? Um abraço, deixa sua curtida, se você estiver no canal do YouTube, se inscreva e também, por favor, clique no sininho para poder receber todos os vídeos novos que eu vou mandando. Valeu, um abraço, tchau, tchau. We'll be right back.